Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação: Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, olá você que está aí nos acompanhando nas rádios da AM 1320, programa Entre Livros sempre trazendo uma novidade. Hoje a obra é Perdas e Superações. A autora é a Vanessa de Souza, ela que é graduada em Letras, Pedagogia e Artes, ela tem especialização em Educação Especial, Educação do Campo e Psicopedagogia. Vanessa, então a gente recebe você aí com as boas-vindas ao nosso programa. Gratidão. Primeiramente, a gente gostaria de que você assim falasse um pouquinho, né? Perdas e superações. Então, essa é uma obra onde você está abordando alguns assuntos que são, vamos dizer assim, até delicados, né? Que são difíceis e você até apresenta algumas soluções, né? Então, a gente vai assim aos poucos conhecendo um pouquinho da sua história, né? E a gente queria que você começasse assim. Primeiramente, a ideia inicial de escrever esse livro, né? Assim, da onde que surgiu isso e o que que você pode assim iniciar contando da sua história? Primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar aqui. Rose, para mim é uma honra. E a ideia surgiu porque, assim, no princípio a gente perde o chão, não é? Porque você não está esperando ali. Eu falo assim que a gente sempre está preparada para algumas coisas, e sobre as perdas, a gente, mesmo sabendo que é algo muito certo, não é? Então a gente não está assim preparado para isso. Eu confesso para você que realmente a gente não está, é algo que acontece todos os dias. Tem uma coisa que a gente não está assim preparado. E a minha primeira, né, assim, tive aqui que eu conto, né, do meu primo, que foi algo assim muito, né, a gente aconteceu, foi uma perda assim muito brusca, e logo em seguida veio do meu bebê, né? E eu falo assim que como transformar essa dor, eu pensava, como que eu transformo essa dor em amor e o que eu faço com isso agora, né? E eu acredito muito assim que eu sou a Vanessa e a Vanessa após. Eu sempre digo assim, né? A Vanessa é a Vanessa após o que me aconteceu. E eu me perguntava muito o que eu faço com isso agora, sabe? E aí, de repente, eu estava ali lidando com essas situações e veio a do meu irmão, sabe? Que era 25 anos de convivência, a gente tinha uma ligação muito forte e são perdas diferentes, né? Eu falo assim que essas perdas não tem como eu, Vanessa, eu sempre falo assim, nunca se compare a ninguém. Você se inspira às pessoas, mas não se compara, né? Então, nas perdas, eu também digo assim, que são extremamente diferentes uma da outra, sabe, Rose? E aí, quando veio, assim, a do meu irmão, Leandro, e aí, num primeiro momento, a gente leva um choque, sabe? E aí, é um choque que eu falei assim, e você fica assim, adormecido. E aí, quando foi, eu falei assim, eu quero escrever, eu quero ajudar muitas pessoas, porque a morte também, cada pessoa ela vê de uma forma, né? Ela sente, ela vê. E eu pensava assim, ele foi uma pessoa tão incrível que eu quero levar leveza, porque a gente se dava muito bem, era tão lindo a nossa conexão, né? E eu acredito assim que a gente veio aqui para a Terra para cumprir uma missão, né? E eu pensava, e agora? Quem é a Vanessa após isso tudo? Sabe? E foi aonde assim ardeu o meu coração e eu queria escrever, eu queria pôr aquilo. E como fazer isso, sabe? Como fazer isso? E aí o meu coração ardia e foi quando assim eu falo que Deus é lindo, maravilhoso e me colocou assim a Flávia na minha vida, que foi a Flávia, a professora,
Que eu conheci ela foi assim numa Carol live, porque Gic, ela ela já tá, esteve no nosso programa 2 vezes, porque ela tem 2 livros eu publicados. falo, né, ela é linda, maravilhosa. Quando eu vi assim, eu falei, gente, e aquilo, eu vi ela numa live assim, sabe quando aquela energia se conecta, né? E foi incrível, assim, foi assim, eu falo assim que o universo, né, trouxe ela para mim, sou muito grata. E eu comecei fazendo a terapia, e aí eu contei que era meu sonho, sabe? Que ardia no meu coração, que eu tinha essa necessidade e acreditava que eu poderia ajudar muitas pessoas com a minha história, porque eu perguntava o que eu faço com isso agora? Não é só dor, entende? Não é só para isso, mas eu acredito que seja por um propósito. E assim surgiu o desejo grandioso de escrever e falar assim que eu sou grata, né? Porque eu acredito que a gente é escolhido para alguns propósitos na Terra, e eu acredito que o meu propósito é esse, sabe? Sabe, Vanessa, eu, assim, particularmente, eu sei o que que é isso, né? Eu perdi meu marido agora na Covid também, e eu já tinha perdido meu namorado, assim, meu primeiro amor, né? Então, assim, eu perdi, aos 26 anos, eu perdi ele, que foi, assim, um trauma, tive que fazer terapia, foi, assim, dificílimo. Aí passou mais 26 anos, eu perdi meu marido. Os dois no começo do ano, foi, assim, uma coincidência, sabe? E aí, então, assim, eu sei do que você está falando, porque eu, como escritora, eu já estou escrevendo, escrevi um capítulo e eu vou escrever um livro sobre isso. Porque o que eu vejo é que, assim, você falou, a gente não está preparado, né? Na verdade, a gente sabe que a gente vai perder e que a gente vai envelhecendo e as pessoas vão indo embora e a gente também vai embora. Então, isso faz parte da vida, né? Sim, Mas eu acho que tem uma questão que é, assim, o racional de você entender sobre isso não se comunica com o emocional da dor, né? Porque rompe uma ligação, uma rotina, um afeto que você não vê mais a pessoa. Então aquilo é uma dor que arranca o coração da gente, né? A gente leva um tempo mesmo para processar. Então, assim, primeiro que sabe, eu queria dizer assim que eu compartilho do que você sentiu, eu entendo, né, o seu livro assim com profundidade, porque eu já passei, né? E eu acho que você está certo. Cada pessoa processa de um jeito, cada pessoa vai superar de um jeito. E eu acho que eu concordo com você que a melhor forma é você mostrar como que foi para você, porque aí aquela outra pessoa vai, poxa, mas essa pessoa viveu assim, aquela outra viveu assim. Então você vai se espelhando, né? Quando você passar pela situação, mas é única, é individual, né? Então a gente vai ter um bate-papo muito gostoso sobre esse assunto, que é um assunto difícil, né, Vanessa? Não é um sim, assunto fácil, não, né? Então, não, assim, o pessoal que está acompanhando a gente, que já passou por isso, é, sabe que leva um sabe? tempo, a gente até processar aqueles sentimentos todos, vem muito sentimento junto, né? Mas cada um tem um jeito de superar. Você encontrou uma maneira, né? E está aqui, perdas e superações. É isso que eu acho que é importante, né? É, Assim, tá, como que foi, né? Quais as técnicas, o que que você fez? É isso que a gente vai ajudar as pessoas, né? é, Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. O livro, eu dou muito valor para o livro. Bom, a gente está aqui para isso, né? é. Porque você deixa, você vai embora e a sua história fica, né? E você que fez letras, tinha que escrever um livro, né? É verdade. E você sabe assim que até então, e eu sou um milagre também, sabe? Que fala, né? Que essa questão do milagre, passar por esse processo quase morte, chegar com 1% de vida, e a medicina dizer assim, você pode entrar na situação que você está, porque eu já não andava, não falava, e você pode ainda, né, tipo, morrer e tal. E aí eu falava assim, meu Deus, é tão grave, né? De repente de um sonho de ser mãe, e olha, né, que pode. E quando eu saí dali é como se realmente eu tivesse nascido. Sabe quando você sente assim, eu nasci de novo, eu tenho duas datas de aniversário, sabe? Isso é incrível.
E uma coisa que me marcou, sabe, Rose? Que quando meu irmão foi me visitar, ele olhou dentro dos meus olhos, ele pegou na minha mão assim, ele disse assim: minha irmã, eu não conseguiria viver sem você, sabe? Meu Deus, se eu tivesse te perdido, como que seria isso? Assim, olhando, né, no outro dia que ele foi me visitar. Isso foi um ano antes. E, na verdade, eu falo assim, ele estava me preparando, sabe? Porque ele iria partir, percebe? E Sim. ali passou, sabe? Eu no outro dia eu já estava muito bem. E quando foi no ano seguinte, na verdade, ele, né, cumpriu a missão dele. Eu falo assim, porque hoje eu entendo que a morte, na verdade, a gente precisa se preparar para a morte, sabe? Hoje eu vivo muito isso, eu entendi isso. Eu falo que ele me ensinou muito, ele era mais novo, né? Ele me ensinou em vida e ele me ensina todos os dias com a partida dele, porque a gente precisa se preparar. As pessoas não se preparam para a morte, sabe? E aí ele me abraçou, ele dizia: eu não consigo, como que eu vivo sem você? E aí no ano seguinte, né, que foi 2017, eu precisei, eu falo assim, que aprender, reaprender todos os dias, como eu falo aqui no livro, né? Quando eu me sentia assim totalmente perdida, eu me imaginava ele falando comigo como que eu deveria me comportar, porque a gente era muito assim, sabe? Então, a gente precisa fazer isso. E as pessoas às vezes vão se perdendo, né? Com essa rotina, com a correria, e deixando de fazer as coisas que a gente ama, sabe? Eu acho que é isso mesmo. A gente é um dia a cada dia, né? Ufa, passou mais um, porque é um processo lento, né? A superação ela é lenta, porque ela envolve uma série de sentimentos, uma série de carências e uma série de readaptações da vida, né? Então, por exemplo, quem convive junto, você tem uma rotina, você tem as atividades que faz junto, você tem o final de semana, você tem os aniversários, e aí você tem que aprender de novo a fazer tudo sozinho, né? Assim, sem a É, companhia da pessoa. é, Então, isso é um processo assim, que é de readaptação, né? É uma nova vida mesmo, né? é, É uma é. nova vida. A gente vive várias vidas, né? Numa vida só. Sim, sim, E a gente vai se reinventando, né? Cada perda que a gente passa, a gente vai se reinventando. Então, são várias Vanessas aí, né? Várias Roses e vários de cada um de nós, né? Que já passou aí pela experiência, né? Isso. sim, Vanessa, a gente sim. vai então agora chamar os nossos comerciais. Mas olha, Tudo bem, em um minutinho a gente vai estar de volta, pessoal, falando aqui sobre perdas e superações. tudo Já bem. já voltamos. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros entrevistando Vanessa de Souza, né? Sobre a obra Perdas e Superações. Vanessa, você começa a falar no seu livro sobre os sonhos. Assim, explica um pouquinho qual é essa sua abordagem, metas, medos, como é que é? Eu falo dessa menina sonhadora. É, eu nasci num vilarejo, aproximadamente aí com 300 habitantes. Então, essa menina, muito pequeno, né? Então, é muito pequeno, inclusive meus pais ainda moram, né? Nesse vilarejo, minha avó. Então, assim, e eu me lembro que essa menina, a Vanessa, sempre foi essa menina sonhadora, porque assim, as primas moravam na cidade, né? Era toda uma outra história, uma outra realidade. E eu era muito sonhadora, sabe? De querer estudar, de querer conquistar as coisas. E nunca passou assim pela minha cabeça
que não poderia dar certo, percebe, Rose? Porque às vezes você fala assim, ah, mas você está tão distante, né, do dar certo as coisas, e não. Eu sempre acreditei que tinha algo que ia ser incrível, que ia dar certo, que se deu certo para alguém, poderia dar certo para mim. Então, isso parece que era da Vanessa, sabe? E, e depois, com o tempo, eu falo assim que uma das coisas que eu não sonhei assim era ser professora, sabe? Isso é uma das coisas assim que até no momento ali de criança a gente brincava, tinha uma professora que eu gostava de imitar ela, sabe? Que eu acho que ela era um pouco empoderada, assim, ela tinha um pouco do meu jeito. E depois passou, e eu queria ser psicóloga, depois queria ser uma coisa, ser outra, sabe? E era muito incrível que os anos se passou e depois eu fui para essa missão de ser professora e eu entendi que eu precisava passar por ali também, sabe? E muitas coisas aconteceram, igual você falou há pouco, né? A gente passa por algumas coisas, a gente não é só coisa fácil, a gente, né? E lá na escola, eu lembro assim que eu empoderava muito os alunos com essa questão do sonho. A primeira pergunta que eu fazia era se a criança tinha sonho, sabe? Porque muitas crianças estavam ali e elas não sabiam sonhar. Então, a primeira coisa, eu trabalhei com a disciplina de artes por 10 anos, sabe? Então, a primeira coisa que eu ensinava a elas, as crianças que foram meus alunos, era aprender a sonhar. Porque eu acredito que quando você sabe sonhar, você sabe o que você quer, você tem uma vida mais leve, sabe? Então, eu acredito que o ser humano ele precisa resgatar essa questão para trabalhar mais leve, para, igual você falou, essa questão, a gente vai partir, o que a gente vai deixar, né, Rose? Então, esse acho que era o meu grande sonho também, que estava ali em algum momento e às vezes a gente não consegue detectar, né? Mas está ali já na gente, sabe? Vale a gente falar aqui, né, para quem está acompanhando e não teve oportunidade de ver o livro. Aliás, eu vou mostrar aqui a capa para o Uhum. pessoal que está no vídeo aí assistindo. Gente, é o seguinte, o livro dela tem a parte, né, toda que ela conta a história dela, mas você também colocou aqui, eu acho bacana colocar que assim, ele é interativo, né? Aham. Você ajuda a pessoa a responder questões, né? A Isso, pensar sobre ela mesma, sobre o que ela quer, né? E aqui nos sonhos, assim, quais são os seus sonhos, não é isso? Então, eu isso. achei, assim, bem bacana, porque faz com que a leitura também seja um exercício da pessoa buscar dentro dela mesma respostas, né? Técnicas dela vamos dizer assim, se enxergar melhor e pensar, né? Porque às vezes a própria pessoa ela vai vivendo a vida e ela não vai pensar o que é a meta. A meta é seguir o que as pessoas acham que é a sequência da vida, né? Nascer, crescer, trabalhar e Isso, aposentar, morrer só, né? né? E não é isso. Então, na hora que a pessoa para pensar assim, ah, tá bom. Então, quais são os meus sonhos, né? Olha aqui, ó. É, então, assim, qual é o seu maior medo? E aí você fala dos medos, né? O medo com relação ao sonho. Fala um pouco sobre isso. É, essa questão do medo, porque muitas pessoas não buscam seu sonho com medo de não dar certo, com medo de não agradar, às vezes, as outras pessoas com o seu sonho, com o seu objetivo. E aí vai fazendo, igual você falou, de ir só, eu nasci assim, eu venho com os princípios assim, eu vou morrer assim. E eu sempre acreditei que não, que você nasceu tudo bem, você nasceu daquela forma, mas você pode mudar. E o medo, ele te paralisa. E você precisa acreditar. E eu falo assim que sempre que o medo e a fé ela não cabem no mesmo lugar, sabe? Então você precisa acreditar, e o acreditar é antes de acontecer, né, Rose? Então você vai buscar o seu sonho. Então você sonha ter algo, uma vida melhor. Por exemplo, o livro, eu vejo muito isso, era um sonho até então.
sabe? E aí eu falo assim para a Flávia, ai, quando meus filhotes, ela falou, né, que era como se fosse uma gestação e tudo mais, e aquilo realmente, quando chegou, então eu falei, nossa, meus filhotes, né? E foi muito lindo esse momento, porque até então estava tão distante, estava tudo dentro, sabe? Assim, tudo dentro de mim. Quando eu conheci, ela falou: você é capaz, você pode, você consegue. Eu acreditei verdadeiramente, fui fazer a minha parte, porque a gente tem que fazer. E aí tá até aqui, sabe, naquela. Quando ela me deu a primeira foto, tá aqui, depois eu vou te mandar, sabe? Tá assim, a ponte da autorrealização tá 10/10/2020, foi quando começou, sabe? Então esse sonho sim tornou realidade, é você não ter medo das críticas, é você não ter medo do que as pessoas vão falar, é você ir quebrando esse paradigma, sabe? Então para quem está aqui nos ouvindo hoje, né? Esse momento assim foi tão sonhado, sabe, Rose? E tô com o coração assim quentinho, porque tem pessoas que tá aqui, que tá ouvindo e que precisa entender que se você tem um sonho, então você também tem a capacidade de realizar, mas você precisa enfrentar os seus medos e não deixar ele te paralisar. É, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Precisa de muita coragem, né? É o destemor, né? Isso. E aí você fala sobre a superação. Ou seja, é, como é que foi assim para você esse processo todo de superar? E aí eu queria que você falasse também o que você preparou aí para o leitor de exercícios, técnicas de superação. Pois é, esse momento da superação, é, eu falo assim que foi um processo muito igual você falou, eu tenho o seu tempo e cada um tem o seu tempo, né? É diferente um momento para outro. E eu me visualizava muito, sabe? Uma das coisas assim que eu falo aqui até no livro é como eu me perguntava até, né? Me visualizava vendo, me falando com meu irmão, né? Sobre o que tinha acontecido, se ele tivesse aqui, isso eu tenho conseguia muito me visualizar se ele tivesse aqui, como que ele falaria comigo, sabe? E aí, às vezes, assim, parecia tão real, sabe, Rose, ele falando comigo, vai, você consegue, porque a gente tinha muito essa conexão, sabe? Eu falo assim que às vezes quem não tem muito essa conexão procura, né, manter, e eu sempre falo para as pessoas, o que que é a pessoa que seja seu pai, sua mãe, a pessoa que você ama, né? O que que ela falaria para você? Como que ela é, sabe? O que que ela falaria para você se ela tivesse aqui? Então eu visualizava muito meu irmão falando comigo: "Vai, Vanessa, você é maravilhosa, você é guerreira, você é batalhadora". Porque eu falava assim: se eu ficar triste, não vai fazer sentido. Eu tenho certeza que ele também não vai se sentir bem. Se ele estivesse aqui, não era isso que ele queria, sabe? Então eu procurava muito isso, eu não queria transparecer uma tristeza, porque eu acredito assim hoje que quando eu findar minha história, cumprir minha missão, que as pessoas também, que eu não quero isso, sabe, emanar essa energia, né, como se fosse uma energia ruim. Então, se eu sou positividade, se eu sou alegria, eu quero alegria também, eu quero positividade, porque o que eu tinha de fazer eu já fiz, né? Então, hoje eu entendo isso, sabe? Então, que as pessoas também e também essa questão precisa estudar, precisa entender, ler, né, sobre o assunto. Isso eu fiz muito também, estudei, eu lia, eu procurava assim, essa conexão comigo mesma, sabe? Para poder passar esse momento. Agora, você fala bastante da sua relação com ele, né? Falo. Assim, claro, a gente parte do princípio que a gente continua vivo, né? Estando aqui, estando depois dessa vida intrafísica aqui, né? A gente continua se manifestando. Agora, com relação à perda do seu bebê, eu sei que é uma coisa difícil de falar, mas eu queria ver assim, essa interação com ele era diferente, né? O vínculo era diferente. Como é que foi para você superar essa superação de uma perda diferente? Do meu bebê, né?
Do meu bebê, é um sonho, né? Também, assim, sonhado. E ali eu entendi que não veio nesse momento, mas eu fiquei. E se eu fiquei para uma missão, sabe? E eu entendi que eu fui também escolhida para essa missão. E de ser mãe de um anjo, né? Que às vezes as pessoas perguntavam assim: você é mãe ou você não é mãe? No começo eu ficava assim: sou mãe ou não sou mãe, sabe? Ali era um pouco confuso, sabe? E aí eu entendi que sim, que eu fui escolhida, mas para ser mãe de um anjo, que eu tinha essa missão, né? E através disso eu recebi o milagre da minha vida, sabe? Então, a pessoa às vezes que está aqui, às vezes ela fica confusa, né? Sou mãe ou não sou mãe? Então, a gente é mãe e é mãe de um anjo, porque também tem uma outra missão. E aí foi quando eu resolvi escrever, né, Rose? Para poder estar ajudando outras mãezinhas, porque às vezes não é todas que entendem desta forma, né? Que é você veio para. Eu acredito assim que eu fui escolhida para essa missão, né? De ser mãe desta forma, porque precisava para escrever, para ajudar outras pessoas, né? A poder estar. Eu falo assim que não é todas que entendem dessa forma. E eu falo assim que quando eu passei por isso, na hora foi muito confuso, porque como eu sofri muito antes, então foi muito confuso a perda com a minha própria vida, com a minha dor, sabe? E aí, quando o médico falou, né, agora a gente precisa cuidar de você. E quando eu voltei um pouco entristecida também. Mas depois eu recebi também um recado que era um propósito, sabe? E que desse propósito eu precisava entender que toda vez que eu entristecia, eu também estava entristecendo Deus, porque era um propósito dele, sabe? E aí eu fiquei com aquilo também, que se era um propósito dele para minha vida, eu precisava entender que ainda não era a hora, e que tudo tem a sua hora. Tudo tem a sua determinada hora. E toda vez eu lembrava, sabe? Quando passava algo assim, eu lembrava daquela mensagem que eu tinha recebido, que tudo tem a sua hora. E ali eu fui também tendo força, sabe? Para poder continuar. E aí fui focando no trabalho, nas coisas que eu gostava, e ajudar as outras pessoas também para poder. Eu falo assim que entendi que é uma missão, né? Cada um vai encarar de um jeito, né? Porque você teve uma situação grave, que você também quase morreu, né? Talvez se você não tivesse passado por essa situação, teria, assim, enfrentado diferente a experiência, né? Mas é aquilo, né? Cada um que sabe como dói, né? Doer dói, não tem jeito, né? É. Até a gente achar aí o nosso conforto, né, emocional, a gente sente dor sim, né? Mas enfim, a gente acha também como superar, né? E você também faz uns exercícios para as pessoas, é isso? Faço, Aí sim. você faz, olha, como superar a vida emocional? Como você está hoje, né? Tem medo, tem tristeza, tem ansiedade? E o que você tem feito para mudar? Né? Como você aproveita o seu tempo? Eu acho que isso é bacana também, porque dá uma nova perspectiva para a pessoa, né? Isso é uma coisa que eu acho muito bacana no luto. Você ter uma perspectiva de futuro, você pensar que tem outras pessoas ao seu redor, que você não está sozinha, né? Você pensar que ainda tem coisas para fazer aqui, por isso que você não foi junto com a pessoa, né? Então, acho que essa perspectiva assim da pessoa colocar coisas mais para frente também é uma técnica, né, de ajudar a amenizar um pouco a desestabilização emocional, que eu chamo muito isso. Então, Vanessa, eu queria que você falasse um pouquinho da questão do não. Saber dizer não, é isso? Como que é isso? É, quando eu coloquei essa questão do saber dizer não, foi porque eu acredito que tem muitas pessoas que vai dizendo sim para tudo. E mesmo que esse sim ele traga um mal-estar para si.
Então, eu acredito que nós não temos que dizer sim para tudo, sabe, Rose? Mas se empoderar e saber dizer não quando tem que se dizer não. E muitas pessoas, elas se sentem culpadas quando precisa dizer não, sabe? E eu vejo muito isso e convivo às vezes, né? E vejo as pessoas dizer muito isso. Eu tenho que falar sim para tudo e não para mim. E eu acredito que as coisas, elas começam, até eu cito aqui em algum momento do livro, que a mudança, ela começa de dentro para fora. E uma coisa é certa, eu não mudo ninguém, mas eu mudo de dentro para fora e as coisas que estão ao meu redor. Então, eu gosto muito disso, eu preciso me empoderar e eu preciso tomar minhas decisões próprias. E as pessoas, elas vão deixando as coisas acontecerem e elas se arrependem depois. E elas deixam de fazer as coisas, muitas coisas que elas gostam, que elas deveriam fazer, e elas vão se subcarregando, e às vezes isso vai depois no futuro deixar, trazer até uma depressão, um mal-estar, um estresse, e às vezes a pessoa que está aqui ouvindo, ela vai até se identificar com uma pessoa que ela conhece, uma amiga, ou até ela mesma, e vai dizendo sim para tudo. Então, quando eu coloquei essa questão, eu tenho também o direito de dizer não, se eu não estou bem com aquela situação, sabe? Porque eu acredito que quando você aprende a dizer não, isso é libertador, sabe? E saber dizer sim e saber dizer não. Isso é o discernimento que se diz, né? Discernimento é isso, saber discernir, né? Porque realmente, às Isso. vezes a gente quer agradar todo mundo, ou não tem força para bancar, né? Mas isso passa muito pela questão da pessoa, da autovalorização mesmo, né? Dela assim, olha, eu tenho as minhas vontades, eu tenho o direito de ter as minhas vontades, e eu tenho, né, assim, o direito de dizer não, né? Tá dentro do meu direito. E aí eu acho que é muito bacana essa abordagem aí que você traz. E aí você fala de decisão. Como é a tomada de decisões aí para a Vanessa? E a decisão, eu falo que é libertador, quando você também toma essa. Eu falo que Deus, ele nos deu essa questão do livre-arbítrio, né? Para a gente tomar essa decisão, porque às vezes a pessoa ela está sofrendo e ela vai colocando a culpa em tudo. É nas pessoas, é no emprego, é no marido, é na mãe, no pai, no governo, em tudo. E ela não se deu conta que muitas coisas tá nas suas mãos, é só ela tomar a decisão. E eu vejo, eu falo assim que eu sou uma pessoa que eu sou muito grata. Eu amo agradecer as coisas, porque eu entendi que o segredo do sucesso está na gratidão. E às vezes a pessoa ela reclama de tudo e essa decisão muitas das vezes está na mão dela. E ela sofre por falta de tomar as decisões. E eu falo que tomar decisão nas coisas que você gosta, é, encaixado ali com aprender a dizer não e aprender a dizer sim, isso eu quero, isso eu não quero, eu vou, eu não vou. E as pessoas, elas têm medo, voltando no medo. Elas têm medo, elas acham que elas têm que agradar todo mundo, elas têm que ser essa pessoa que tem que agradar. E às vezes eu brinco muito, eu falo que a gente não tem que nada. E eu, Vanessa, eu Sim. falo que eu não sou obrigada a nada. Quando eu entendi que eu não sou obrigada a nada, e eu gosto muito de trazer essa leveza, sabe, Rose? Porque eu entendi que o meu dia, quando eles estão nessa leveza, vai ter problema? Vai. Tem o desafio? Tem, mas eu falo que eu apertei o botão e desliguei o botão do estresse. Não quero mais isso para minha vida, sabe? Não quero. Eu falei assim que eu não quero mais. E aí Não, você você toma a sabe dizer decisão. não. Aí aprendi a dizer não, não tenho que nada,
e não quero estresse. Então, você precisa treinar. Isso é treino, não é da dia para a noite. Foi muitos anos da minha vida que eu venho treinando e venho me transformando. E uma coisa é certa: se eu parar de treinar um dia, às vezes a gente volta, sabe? Então, a Mas é decisão é igual tudo. A atividade gente precisa. física, né? Você condicionou, a hora que você para, o corpo É, vai sentir. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Você tem um temperamento muito extrovertido, alegre de bem com a vida, a gente percebe isso na sua fala, no seu jeito. Isso é seu, ou isso você foi uma forma que você encontrou de superar essas perdas, essas fases difíceis? Como que é? Como que é a Vanessa? isso é da Vanessa mesmo, sabe? Isso é da Vanessa, sabe? E isso também tem assim. A Vanessa é assim, mas cada vez mais eu quero ser mais, porque eu entendi que essa leveza de vida, lógico, a Vanessa um pouco do passado, às vezes assim, também se estressava um pouco mais, era um pouco mais ansiosa, sabe? Já passei por essas fases. Mas hoje eu quero cada vez mais levar essa leveza, porque eu acredito que se na leveza as coisas não se resolver, Rose, no estresse piorou, sabe? Então, assim, eu já fui um pouco mais ansiosa, mas essa questão é da Vanessa mesmo. É, ser assim, extrovertida e tudo mais, e esse bem-estar tem me feito muito bem. E transformar vidas, levar essa leveza, é como se fosse um outro lado do mundo que eu conheci, estar cada vez mais, sabe? Mas eu sempre tive isso comigo. E a gente vai conhecer um pouquinho mais da Vanessa daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Ai, que delícia, tá bom. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Perdas e superações, esse é o título da obra de hoje, da autora Vanessa de Souza. Vanessa, você fala aqui sobre a mulher empreendedora. E você fala bastante sobre a mulher, né? Divide aí com a gente um pouco desse empreendedorismo aí feminino. Eu falo que o empreendedorismo feminino, ele tá um pouco no sangue, sabe? É um pouco aqui de família. E eu amo essa área de empreender, de estar com as pessoas, da área da venda. Eu falo assim que eu amo vender. E não é só vender, mas eu acho que a gente está nos momentos com as pessoas, sabe? Então, hoje eu estou na área da beleza, sempre gostei dessa área da beleza. E eu falo que desde muito, eu comecei com 12 anos, né, empreender, que eu sempre queria transformar, Rose. Eu falo assim que essa área do transformar, para mim, sempre foi muito encantador. Então, eu passar um perfume, ver uma mulher feliz, tanto uma mulher quanto um homem, né? Eu acho que o perfume, a área da beleza é para todos. Então, isso me. Sabe quando te preenche o teu ego? Eu falo assim que é trabalhar com aquilo que te faz bem. Então, toda a vida eu sempre gostei e acreditei nisso. Por quê? Porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. E eu sempre nunca me fez sentido você trabalhar em algo reclamando, aquilo pesado. Então, eu sempre gostei de ser muito leve, sabe? Então, isso eu sempre tive com a Vanessa, sempre teve isso, sabe? Se vai fazer, vamos fazer da melhor forma. E então, assim, eu sempre gostei dessa leveza. E empreender, para mim, eu falo assim que é muito gostoso. Por quê? Porque você além de você empreender, você está ali, querendo ou não, essa questão de transformar a vida de outras pessoas, porque você está com momentos, né? Por exemplo, a pessoa vem comprar um produto, não é só vender um produto, por exemplo, não é só a venda do batom, mas o que esse batom
batom, em que momento que esse batom é na vida da pessoa, o que que vai fazer, que sentido que vai fazer, percebe? Se é um perfume, essa fragrância, em que momento que ela tá, é no momento do casamento, é no momento ali do aniversário, é sobre isso, sabe? Então é sobre o momento. Então empreender para mim assim é algo fantástico, é leve, é gostoso e eu falo assim que quando as pessoas vão escolher as profissões, é sobre isso. Eu faria isso gratuito primeiro, sabe? Com amor. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que não teria erro daí. Então, assim, essa questão do empreender, para mim, é, eu falo que esse empoderamento, de empoderar outras mulheres, eu acredito que até por questão de agenda, sabe? Eu gosto de fazer minha agenda, eu gosto de ser livre. Não é que a gente não trabalha, a gente trabalha muito mais do que ali de carteira assinada, sabe? E eu paguei um preço também por isso. Não foi fácil, né, para mim, mas eu falo assim que tem também um preconceito às vezes sobre isso, mas a mulher também ela consegue ter essa casa, filho, né? Então, empreender para mim é fantástico. Eu acho que você é dona do seu negócio, é dona de si. Eu sempre gostei disso, sabe? De ser dona, independente. Acho que essa independência para mim é fantástica. Agora, como é que foi essa transição aí, né, da pedagogia, das artes, né, desse mundo aí da educação para esse outro mundo, né, do empreendedorismo? Como é que foi a transição disso? Ou ocorria Na, ver... simultâneo? Na verdade, Rose, eu vi, acho que do empreendedorismo para esse mundo assim, incentivo, né, de família. Minha família, a maioria é professor, funcionário público, vem assim do mundo do concurso, sabe? Então, eu vim do mundo do empreendedorismo para esse mundo das artes, sabe, da pedagogia, entendeu? Então foi assim, ao contrário, sabe? Mas eu entendi que ali também foi assim para mim um momento de muito aprendizado, foram vidas transformadas também, e eu acredito que, sabe, quando você sente que você precisava passar por ali também, e foi incrível, assim, também essa experiência, foi muito aprendizado, mas eu acho que eu acho, não, eu acredito que o meu mundo mesmo é empreender. Eu sempre senti assim, dentro, sabe, que você fala assim, eu nunca saí fora aqui dessa área, então, assim, é sobre isso, sabe? Então, eu estava aqui empreendendo, eu fui para o mundo, né, dessa questão de lecionar, que eu também acho fantástico. Eu só acredito que essa questão de lecionar precisa resgatar essa questão do o amor, o propósito de estar lá. Acredito muito nisso. Por que eu estou aqui? Porque realmente, às vezes, a gente não vê muito isso hoje, mas é uma profissão linda, é uma profissão maravilhosa. E o auto reconhecimento, eu falo assim que eu não espero muito do outro, me reconhecer, sabe? Eu já, porque senão às vezes a pessoa se chateia muito fácil, né? Às vezes a pessoa fala, eu tô chateada. Eu falo que eu também não tenho muito isso, porque eu não espero, eu faço o que tem que fazer, mas não fico esperando para que você também não fique chateada, a pessoa não fique muito assim, né? E você falou assim sobre as vendas, eu fiquei pensando na questão das energias mesmo, que a gente deixa a nossa energia, né? Então, a cada vez que você atende uma pessoa e você vê aquele produto como parte da vida daquela pessoa dali para frente, você está colocando a sua É, energia ali, você está movimentando, você está fazendo com que a pessoa, com que aquilo seja mais do que um produto, simplesmente, né? é, Eu acho que isso é é, muito bacana, assim. E esse senso de empreendedorismo não é só na venda, é um movimento que você faz, né? E a é. convivialidade, né? A convivência com as pessoas. Isso eu acho que é assim mais importante. Você falou sobre isso, né? Você tem um capítulo chamado assim, ó, beleza natural. Beleza natural para você é o quê?
Então, esse capítulo, Beleza Natural, é realçar o que a gente já tem. Porque, às vezes, como eu trabalho na área da beleza, essa questão da maquiagem, muitas assim falam assim, ah, eu não gosto, eu vou ficar transformada igual eu também sou maquiadora. Então, às vezes a pessoa assim, ela nunca se maquiou, percebe? Ela nunca se maquiou, ela nunca passou nada, e aí de repente você vai lá, passa aquele monte de maquiagem, coloca os cílios muito assim, e aí eu já vi muitas falar assim, ah, eu fiquei tão diferente, eu fiquei outra pessoa. E quando eu falo essa questão da beleza natural, é eu realçar minha beleza, sabe? Mas eu não transformar em outra pessoa. E então é você fazer aquele mimo para você, você se permitir, sabe? Que às vezes a pessoa ela tem vontade de passar uma base, de passar um batom, sabe? E aí ela se permitir, porque às vezes elas têm vergonha, sabe? De passar. Então, quando eu falo assim também de realçar essa beleza, é realçar aquilo que eu já sou bela, eu já nasci bela, sabe, Rose? É Então eu porque já cada um sou tem essa uma beleza beleza. própria, né? Cada um tem a sua beleza própria, Isso, né? cada um tem a sua beleza, então eu acredito muito nisso. Eu sempre falo com as minhas clientes, mas você já é maravilhosa, você já é linda, só você olhar para o espelho e ver o quanto linda que você é. Só que o que que eu faço? Eu só vou realçar, por exemplo, você vai passar uma base, vai passar um batom, do jeito que você gosta. Você não tem que usar o que todo mundo está usando. O que você gosta? Ai, Vanessa, eu gosto de algo muito leve. Então, vamos fazer algo muito leve. Eu não tenho que maquiar a minha cliente do jeito que eu gosto, percebe? Então, quando a gente também cita aqui essa questão, ela se permitir. Aí eu coloco aqui até um lugarzinho da data, né? Você vê ali que tem eu não era assim, e daí olha no espelho, então eu coloco assim para ela se sentir, ela se olhar e realmente ela se sentir. Ah, eu gosto de uma máscara de cílios, então vou passar uma máscara de cílios, um batom, né, e tal. Então assim, é isso, é a pessoa se amar e ela entender que ela já é linda. Agora, o que eu posso melhorar, o que eu gostaria de fazer aqui, né? E fazer os seus cuidados. E então eu falo que isso é muito que você sente isso, sabe? Não sei se você consegue sentir essa energia. E eu falo para elas: você já é linda, você já é maravilhosa. Mas o que que você gostaria só de realçar? Então a gente vai realçar, sabe? E é muito legal, assim, quando elas terminam, porque você não vai virar outra pessoa. Porque até eu, sabe, falo assim, quando faz algo em mim que eu viro outra pessoa, não é isso que eu quero ser eu, sabe? Então, e é sobre isso, é você realçar aquilo que você já tem de lindo, né? E você fala sobre a gratidão aqui mais de, né, assim, algumas vezes, e eu estou lembrando que tem, inclusive na psicologia, tem uma linha da psicologia que foca muito na gratidão. É até uma forma de terapia a pessoa aprender a sentir gratidão pelas coisas como uma maneira de superar algumas dificuldades, né? Uma maneira dela poder assim ficar mais de bem com ela mesma, né? Então eu queria ver assim se você se baseou nisso, no que você estudou, ou isso é também seu. Como é que é assim a gratidão para você, assim? Como é que foi e por que que você enfoca assim tanto a gratidão no seu livro? Isso eu falo assim que eu aprendi muito uma base também familiar. Minha avó, meus pais sempre falou muito dessa questão de gratidão, sabe? Agradeça, a gente tem que agradecer com tudo. E eu falo assim que muitas coisas eles falavam em outras palavras, sabe? Você tem que agradecer. Outra coisa também, assim, que eu ouvia muito, assim, cuida com o que você fala, as palavras têm poder. Então, isso vem muito de base familiar, sabe? E aí você vem praticando. Eu gosto muito de escrever, agradecendo. Hoje eu agradeço pelo dia, e né, nas orações também a gente agradece, né? A oração agradece para se alimentar, agradece para deitar, agradece pelo dia, agradece pelo sol, agradece por tudo, sabe?
Então, isso vem muito. E daí você vem ali trazendo, porém, às vezes com uma outra palavra, né? Você vem trazendo, e daí vem gratidão, agradece pela gratidão. Isso é bíblico também, né? Agradeça pelas coisas, tudo que a gente tem. Então, isso também veio já dessa questão da Vanessa, e também vem dessa questão da psicologia, né? Igual você está falando. E fazendo, a Vanessa vai fazendo, isso vai dando certo, você vem e vem trazendo essa leveza, sabe? As coisas vêm é, é, com resultados imediatos, sabe? Quando você faz e logo você já vê ali o resultado. Então, e aí eu comecei, acho que não. Ah, tá até aqui, eu vou pegar para mostrar. E aí até isso daqui eu improvisei, ó, porque eu pedi para fazer e ainda não chegou. E aí eu tenho vários caderninhos desse da gratidão, sabe? E aí eu tenho os caderninhos, e aí eu coloco foto, ó, eu escrevo aqui para quem está aqui também ouvindo a gente, sabe? Eu tenho vários caderninhos desse, e aí eu fazia os meus, fazia capa. Ai, que Eu lindo, tenho um Cê! caderno da gratidão que eu ganhei de presente de uma amiga. Que lindo! Então eu pedi para fazer um desse, daí ainda não chegou. E aí eu queria, idealizei um para mim, depois você podia mandar a fotinha para mim ver o seu. E aí eu acabei improvisando o meu, assim, sabe? Eu mesmo, daí fazia aqui, daí colocava fita e caderno. Eu falo assim que eu acho que eu não sei se tem uma pessoa que gasta tanto caderno na vida que nem eu. Tenho um monte de caderno. Daí tem o caderno da oração e o caderno da gratidão. E eu comecei a ver que aquilo começou a se dar muito certo. Porque antes eu só falava, sabe, Rose? E aí, e aí foi quando eu falei assim, eu quero colocar sobre isso no meu livro, porque, gente, isso é muito incrível, as pessoas têm que conhecer esse, é como se esse segredo do sucesso, esse segredo da gratidão, porque sabe que tem coisa que você escreve dali uns minutinhos, as coisas vão acontecendo, é muito delícia, ou você reclama ou você agradece, só tem esses dois. Qual que você vai ficar, Vanessa? Eu vou ficar com o da gratidão. E daí vem isso muito tempo, sabe? Muito tempo fazendo. Então, para você que está aqui também ouvindo, gente, isso é muito mágico, isso é muito lindo. E eu tenho também o potinho, ó. Eu tenho o potinho da gratidão. E aí eu vou colocando as coisas aqui, sabe? Os bilhetinhos, as coisas que eu vou ganhando, tem a caixinha da gratidão. E aí eu venho fazendo isso há muito tempo, sabe? E é muito legal, ó. É Isso muito para legal. você é ser vencedor? E aí as coisas vão acontecendo, sabe? E Isso aí para eu falo você é assim, ser vencedor? Que você fala, para sendo mim é, para mim perfeito. é. E aí vem os sonhos, sabe? Assim, as coisas vai acontecendo. Por exemplo, eu idealizei meu carro, minha casa. Então, assim, as coisas, sabe? Meu sonho, as pessoas iluminadas da minha vida, sabe? Então, eu vou agradecendo tudo isso, eu vou agradecendo no meu caderno. Então, isso para mim é ser uma pessoa vencedora, Isso aí porque deu é certo, sabe? Eu fiz e deu certo. Eu falei assim, então eu quero colocar, porque não é você agradecer outra coisa, não é agradecer só no momento bom, sabe? É dar graça em tudo. Naquele momento também que você acredita que não está muito legal, que não está do jeito que você quer. E dá graça, porque aquilo também tem uma mensagem. O que você precisa aprender? Porque o ser humano ele é assim, né, Rosa? A gente quer agradecer só no momento legal, né? É só no momento bom, só no momento assim. E eu não, eu agradeço em todos os momentos, tanto os bons quanto aquele que a gente não está muito. Inclusive o livro também fala muito sobre isso, mas o que, que eu vou aprender com isso? Eu falo assim que isso para mim é ser vencedor. Eu consegui vencer muitas coisas na gratidão, nessa energia, mesmo às vezes você fala assim, ai, será que vai dar certo? Mesmo não vendo ali a luz, né, no fundo ali daquela situação, mas é incrível. Eu Essa seria a mensagem que você deixaria final para o pessoal que está acompanhando a gente?
Eu deixaria essa mensagem, que você seja uma pessoa muito grata, e gratidão é você praticar todos os dias. Então, eu faço isso, eu levanto de manhã, aí eu anoto, né, pelo que eu sou grata. Antes de dormir também eu gosto de anotar. E você ser uma pessoa grata, independente do momento que você está passando. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Inclusive, eu quero ser muito grata pela sua vida, pelo convite, pela vida de cada um que está aqui, né, nos ouvindo, e que você também seja uma pessoa abençoada, por estar aqui, né, Rose? E meu coração está quentinho de felicidade, porque, ai, só sentindo mesmo, de tanta emoção. E uma frase também que eu quero deixar, que está aqui no livro, né? Não espere a mudança do outro, seja a mudança, que você seja a mudança, não espere, porque às vezes a gente fica esperando uma vida, né, pela mudança do outro, mas seja você a mudança, seja grato, porque muitas coisas lindas você tem para receber. E nós somos muito gratas a você por estar dividindo hoje, essa manhã conosco, né? Trazendo aí a sua experiência, trazendo as suas lições de vida para a gente. Olha, gente, o livro dela está disponível na Epígrafe Livraria, aqui no CAEC, também no site do Shopcons. Então, se você quiser adquirir, você fique à vontade. Vanessa, muito Isso. obrigada. Você que está aí nos ouvindo, muito obrigada. Semana que vem estaremos aqui novamente. Tchau, tchau, pessoal. Gratidão, tchau, tchau. Um beijo no coração. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.